aconteceu de verdade com uma pessoa. É uma situação muito triste, que nos faz realmente pensar no tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Então não existe sentido em celebrar a cruz, né, a morte da cruz, sem ter a esperança da ressurreição. Então a gente faz essa celebração, a gente faz se remete, né, a esse fato, porque a gente tem certeza da ressurreição de Jesus. Fato que acontece depois nos dias que se seguem. Então, a gente faz na Sexta-feira Santa a penitência, né, do silêncio, a oração, a abstinência da carne, de outras coisas que a gente gosta, no sentido de recordar a morte de Jesus. E a nossa sexta-feira acaba ali, a gente não tem mais celebração. E a gente passa então para a Vigília Pascal, que é o sábado. Né? O sábado é o dia da vigília, o sábado que a gente chama de sábado de Aleluia. Essa missa é uma missa muito bonita, é uma missa cheia de símbolos, cheia de coisas que nos remetem à alegria, à festa. Por quê? Porque a gente está esperando a ressurreição do Salvador, do Cristo que morreu para nos redimir. Então é uma missa muito bonita. Não sei se vocês repararam nas celebrações em que vocês foram, mas durante a quaresma tem várias etapas da liturgia que a gente não faz, né? A gente não canta glória, a gente não canta aleluia, a gente não bate palmas nas celebrações, a gente não tem cantos animados. E nessa missa, na Vigília Pascal, a gente tem tudo isso de volta, né? A alegria da celebração, é como se fosse um sopro de vida para essa celebração, né? Por quê? Porque a gente está aguardando a ressurreição de Jesus. A gente fica ali naquela esperança de que ele vai renascer, de que ele vai ressuscitar dos mortos, vai vencer a morte, para que nós possamos então ser salvos do inferno. Então, durante esse dia, a gente não celebra nada, tá? Durante o dia de sábado, a gente não tem celebração. A celebração, ela acontece à noite. E aí, nessa celebração, a gente tem muita coisa bonita que vai acontecer, né? A missa, a igreja, ela tá, durante a quaresma, a gente também não ornamenta, né? Não coloca flores na igreja. E lá na celebração da Vigília Pascal, a gente tem a igreja ornamentada, cores muito bonitas, a igreja se enche de luz, parece uma coisa totalmente nova, né? A gente tem uma quaresma um pouco mais contrita, mais ali, cores mais sóbrias, mais ali no quietinho, no nosso íntimo, enquanto que na celebração da vigília a igreja já se enche, a gente tem toda aquela alegria vindo. Nesse dia, a gente tem a celebração do fogo novo, né? O que é esse fogo novo? O que é essa luz que vem para nós? É a certeza da luz, né, da vida. Jesus veio, renasceu para nós como uma luz, para nos guiar para onde a gente precisa olhar e lembrar que é para lá que a gente tem que ir. Nessa celebração a gente faz então a benção do fogo, a gente acende o nosso círio pascal que vai ser colocado lá no altar durante as celebrações, durante todo o ano. Então é uma missa muito bonita, é uma missa alegre, onde a gente espera a ressurreição de Jesus. E aí, né, aqui de acordo com a minha colinha, a gente vai então para Páscoa, para a celebração da Páscoa, que é o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou, né? Ele venceu a morte, é o dia então da vitória, que é a celebração mais bonita, mais alegre e mais reconfortante para o nosso coração do que essa. Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, ele deixou isso para trás, ele lavou a nossa culpa, o nosso pecado com o sangue dele, com o sacrifício dele. Nós somos criaturas novas porque Jesus morreu, né, se sacrificou por nós e ressuscitou depois de 3 dias. Então essa celebração é um dia muito alegre, né? É o dia de se alegrar por aquele que foi injustiçado, que morreu de uma forma tão injusta e tão cruel pelos nossos pecados. Nesse dia, a gente precisa lembrar que é um dia em que a dor e a alegria se fundem, né? Por que a dor e a alegria? Porque a gente não esqueceu do que aconteceu na Sexta-feira Santa. A gente não pode nunca esquecer do que aconteceu na Sexta-feira Santa. Porque foi através daquele acontecimento, através da morte de Jesus, em que a gente está aqui, que a gente foi salvo. Então a gente celebra
a vida, né, a nova vida de Jesus, mas a gente nunca esquece da situação em que ele passou na sexta-feira. Então, a morte de Jesus, ela trouxe para nós a redenção. A redenção é só para mim? É só para você? Não. Jesus morreu por toda a humanidade, por todos aqueles que não o amam, por todos aqueles que caçoam dele, por todos aqueles que esquecem que ele existe, que o abandonam, que o questionam durante os momentos de dificuldade. Jesus está ali para todo mundo. A gente só precisa buscar, a gente só precisa ir atrás. Então, a mensagem da Páscoa é essa purificação, né? Nós fomos purificados do nosso pecado através da penitência que a gente veio fazendo lá durante a Quaresma, dos dias em que se seguiram a Semana Santa. Nós fizemos um exame de consciência, nós nos propomos a viver uma vida nova. E é isso que Jesus trouxe para nós na Páscoa, vida nova, né? Jesus morreu, acabou o nosso pecado, acabou a nossa condenação, acabou a falta de amor, a falta de esperança, e veio então a esperança, veio para nós o amor de uma forma muito genuína, né? Quem se entregaria da maneira como Jesus entregou se não fosse por amor, né? Que pai faria o que Deus fez por nós, né? Trouxe o seu filho ao mundo, fez dele uma pessoa humilde, pequena, nos ensinou amor, atos de amor com gestos muito pequenos e muito humildes, para nos mostrar que a gente, enquanto pequenos, tão pequenos como somos, também somos capazes de fazer atos de amor como Jesus. Então, esse dia, ele é para nós a purificação total, né? Nós somos purificados pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na Sexta-feira Santa. Por isso que o fogo representa um sopro de vida, né? A luz que veio para nós, é a certeza da vida nova. Nós passamos pela celebração da Páscoa para deixar o homem velho para trás, aquele homem pecador, aquele homem egoísta, né? Deixar os nossos pecados, deixar as nossas mentiras lá para trás. E a partir da Páscoa ser pessoas novas, né? A nossa proposta para essa vida nova de Jesus, essa vida nova que ele traz para nós, é que a gente consiga viver da maneira como ele deixou para nós, né? Viver bem os mandamentos, fazer boas obras, né? Fazer caridade, fazer as nossas penitências. Nós somos humanos, nós erramos, a gente não vai conseguir viver totalmente sem pecado, mas a gente precisa se esforçar para ser pessoas boas. Então é isso que Jesus trouxe para nós, essa certeza de que por mais pequenos que a gente por mais pecador, por mais que a gente faça coisas erradas, ele sempre tá ali. Então a gente pode se redimir, pedir perdão por aquilo, se comprometer a não fazer mais e viver como uma pessoa nova. Olha que presente que ele deu para nós. Esse presente vocês receberão nos dias que antecederem a celebração da primeira Eucaristia de vocês, através da confissão, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas a gente vai poder ter essa liberdade que a gente vai ter através da confissão. Vocês vão entender como a gente fica leve, como a gente fica feliz depois que a gente confessa os nossos pecados e se compromete a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor para Deus, para nossa família, para os nossos amigos, para a gente mesmo, né? Então é isso que a Páscoa traz para nós. Falando um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo, uma situação bem diferente, bem atípica, essa Páscoa, ela vem num sentido bem diferente para nós, né? Nós que estamos acostumados a sempre fazer festa, a estar junto com a nossa família, né? A celebrar a Páscoa junto com os nossos familiares, esse ano a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente não pode ficar aglomerado, a gente tem que ficar recluso em casa. Essa Páscoa ela tem um sentido totalmente diferente. Então a nossa esperança é que junto com essa vida nova que Jesus vai trazer, com a sua ressurreição, também se faça a vida nova aqui na Terra, né? Na situação que a gente está vivendo. Então a gente precisa também, juntos, fazer a nossa oração, fazer a nossa prece para Deus, para que essa situação acabe logo, para que as pessoas não sejam contaminadas, para que as pessoas não morram, porque isso é muito triste, né? Ninguém quer que as pessoas morram, então
Jesus, ele se sacrificou tanto por nós, então a gente pode também fazer desses dias que a gente está em casa um período para a gente fazer a nossa oração, se conectar com Deus, né, se conectar com a nossa família, aproveitar para rezar o terço em família, aproveitar para ler a Bíblia, né, fazer estudo da palavra de Deus, porque através da Bíblia, através dos textos que a gente tem na Bíblia, a gente consegue viver muito melhor a nossa vida, né, através daquilo que Jesus nos deixou. O ano passado a gente falou muito sobre os mandamentos, né, que a gente precisa viver conforme os mandamentos da igreja, né, os mandamentos que Deus deixou para nós. Então é nesse sentido que a gente também precisa viver essa vida depois da Páscoa. Então, pessoal, o que eu peço para vocês a partir de agora? Hoje, quinta-feira, amanhã na sexta, no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, a gente tem celebrações que serão transmitidas lá pelo Facebook da paróquia, né? Durante todo esse período de quarentena em que a gente não tá podendo fazer as nossas celebrações lá na igreja, a paróquia tem transmitido as celebrações através do Facebook. Então, o que eu peço para vocês? Para que vocês sentem com a família, assistam essas celebrações e prestem atenção nos detalhes, porque são esses detalhes que a gente conversou aqui um pouquinho hoje. Nas celebrações a gente consegue perceber isso muito bem. Então prestem atenção nisso, prestem atenção naquela questão que eu falei sobre a bênção final, sobre as etapas da celebração, né, sobre a consagração, nas palavras que o padre fala, né, durante a consagração da Eucaristia. Eu vou deixar no textinho ali no WhatsApp para vocês procurarem as leituras que a gente faz durante esses dias, para que vocês também façam essa leitura e prestem atenção na celebração, né, naquilo que a celebração traz para nós, que é justamente aquilo que a gente está vendo na leitura. Vocês vão ver que é exatamente o que a gente faz lá na celebração, o que a gente vive nas leituras da Bíblia, tá? Eu espero que vocês possam entender o recado, que vocês vivam bem essa Páscoa, né? Lembrem que a Páscoa não é o chocolate, que a Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado, a nossa salvação, a nossa certeza de salvação, de vida eterna, a nossa certeza de construir a nossa escadinha para chegar no céu e viver bem uma vida aqui na Terra junto com a nossa família. Eu espero que vocês vivam então essa Páscoa diferente, mas vivam bem, que vocês fiquem em casa, todos bem de saúde e que o mais breve possível a gente possa retornar aos nossos encontros lá na terça-feira e fazer a nossa catequese como a gente gosta de fazer, né? Todo mundo junto, aprendendo, dando risada, se divertindo, mas aprendendo muito sobre a vida de Jesus, né? E que esse ano também a gente tem esse compromisso muito grande, que é a primeira Eucaristia de vocês, é uma etapa muito importante da vida de vocês, então que vocês também possam levar a sério essa nova etapa e viver bem esses dias em que a gente vai precisar fazer essas celebrações, né, assistir essas celebrações aí de casa, né. A gente precisa lembrar também, bem importante isso, que a celebração que a gente está assistindo em casa, gente, é porque a gente realmente não pode, a gente está impedido de ir até a igreja, mas quando a gente puder ir para a celebração, é muito importante que a gente vá, né? A missa em casa, se eu posso ir até a igreja, não vale, tá? A missa, a vivência da Eucaristia, a celebração da Eucaristia, ela tem que ser feita lá na igreja. A situação que a gente está vivendo agora nos impede. Então, para que a gente não fique sem esse alimento espiritual, sem esse alento que é a celebração eucarística, a gente assiste pelo nosso celular, pela televisão, enfim. Mas quando a gente puder, que a gente vá até a igreja, que a gente viva esses momentos, que a gente entenda a dimensão disso e que a gente possa viver